Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e o Senhor, Ele vai falar ao meu coração e ao seu coração. Pai, aqui estamos para esse encontro, Pai, esse encontro matinal. Sabemos que é a partir dele que nosso dia inicia, Deus, quando entramos na Tua presença para ouvir a Tua palavra, porque dela sai a sabedoria do Senhor. E nós precisamos. Dai-nos, Pai, o entendimento e a sabedoria da Tua palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Lucas. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 27. Aqui, nesse capítulo 27, o Senhor ele vai falar a respeito de dois discípulos que estavam conversando e Jesus se aproximou deles, conversou com eles e eles não perceberam que era Jesus. O Senhor ele vai chamar a minha atenção, ele vai chamar a sua atenção, porque muitas vezes eu e você estamos dormindo um sono espiritual. E o Senhor está usando pessoas para falar conosco, usando louvores para falar conosco, usando diversas maneiras e não está conseguindo nos acordar. Então, nesta manhã, o Senhor ele vem para chamar a sua atenção, para que você possa acordar. Porque, embora esteja de pé, há muitas pessoas espiritualmente dormindo. E aqueles que dormem não estão agradando ao Senhor. Olha o que diz aqui no Lucas 24, no versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Ele apareceu a dois discípulos que estavam a caminho de uma cidade. Jesus foi lá. Aquele era o dia da ressurreição. Aquele era o dia qual Jesus havia ressuscitado. E Jesus foi falar com aqueles dois discípulos. Quando Jesus ele falou com aqueles dois discípulos, ele perguntou para eles se eles não tinham ouvido falar acerca de Jesus, que veio, estava pregando o Evangelho e foi crucificado. E eles não sabiam disso. Eles não sabiam que Jesus havia sido crucificado. E ali no terceiro dia, Jesus ressuscitou e estava caminhando ali junto com eles. Mas eles estavam dormindo espiritualmente. E o sono espiritual, ele nos tira do propósito de Deus. O sono espiritual, ele nos tira do plano de Deus. Nós não podemos permitir isso. Perceba que o Senhor, ele fala, e começou por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achavam em todas as Escrituras. Ele perguntou, o que você acha acerca de tudo isso que eles estão falando? Os dois disseram, nós não estamos sabendo do que estão falando. O que o Senhor está falando? Eu estou sabendo. Chega um certo momento que os dois discípulos eles dizem para ele, você percebeu que quando ele falava,
o nosso coração queimava, a presença de Deus, quando ela traz confirmação acerca do que eu estou fazendo, acerca do que você está fazendo, quando está certo, quando Deus está aprovando, o fogo de Deus ele desce. E quando o fogo de Deus desce, é a aprovação do Senhor para aquilo que você está oferecendo a Deus. Quando o Senhor ele inicia o texto, ele diz: e começando por Moisés, ele diz que estava iniciando por Moisés, ou seja, Moisés estava dormindo espiritualmente. Não só Moisés, mas o Senhor ele deixa bem claro, e por todos os profetas. Moisés estava dormindo quando o Senhor chamou ele para fazer aquilo que Deus tinha planejado para que Moisés fizesse. Mas não foi só Moisés. Quantos foram os outros que também estavam dormindo? Josué estava literalmente dormindo, ele estava deitado, dormindo. Mas quando Deus o chamou, ele disse: eis-me aqui. Mas perceba que para ele entender que era Deus que estava o chamando, o profeta teve que ensiná-lo. É por isso que todas as manhãs eu e você nós estamos aqui. Aqui é o encontro que nós temos com o nosso Deus. É um compromisso que nós estamos fazendo com Ele, de aprender mais a palavra dEle, de aprender dEle. Porque a palavra de Deus, ela ensina para mim e para você, aprender de mim. Jesus, ele diz, aprendei de mim. Temos que aprender com Cristo. Por quê? Porque Ele é manso, Ele é humilde de coração. E Ele não vai ficar com o dedo apontado para você. Então é por isso que quando viemos aqui, nós viemos para ouvir o que Ele tem a dizer para mim. E é o que Ele tem a dizer para você. Porque são essas palavras que vão me fortalecer. São essas palavras que vão fortalecer você. Moisés, ele teve que ser acordado com sinais. Moisés, ele disse para Deus que ele não poderia ser usado para aquela obra de tão pequeno que ele era. Minha irmã, meu irmão, Deus ele procura os pequenos. A Bíblia diz que ele procura aqueles que são desprezados, que ao olhar aqui do mundo não tem nenhum valor. É esse que ele procura e chama para iniciar a obra. E ele diz, olha, Moisés teve medo. Moisés também estava dormindo. Acorde. Assim como Deus conseguiu acordar Moisés, ele mostrou para ele os sinais a qual ele iria fazer para provar que ele era o enviado de Deus. Quando Deus ele nos manda, ele vai provar para as pessoas que foi ele que nos enviou. Porque ele não entrega o que ele tem às pessoas que vão buscar, diretamente às pessoas. Ele entrega aos discípulos que ele chamou, que ele está aperfeiçoando, para depois entregar ao povo. Aquele que busca Deus, ele precisa entender isso. Eu sozinho, não sou nada. Eu sozinho não consigo. Eu preciso de uma referência. A nossa referência é Cristo. E Cristo diz que eu e você, nós devemos congregar, estar junto com pessoas da mesma fé. Mas eu preciso entender, eu não posso deixar a minha vida se tornar uma rotina. A rotina te leva à religião. E a religião, ela mata a sua fé.
cuide. Cuide da sua fé. Não deixe a sua fé adormecer. Peça para Deus abrir os teus olhos e Ele abrirá. Receba essa palavra de hoje, de vitória, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essas palavras. Oh Deus, também podemos entender através dessa palavra que o juízo virá. E quando o juízo vir, ele virá primeiro aos profetas do Senhor, aqueles que o Senhor chamou para fazer a obra. Oh Pai, quantos são aqueles que estão dormindo? Mas que essa palavra, Senhor, venha para acordar o teu povo, os teus filhos, as tuas filhas, que o Senhor tem chamado para pregar o Evangelho. Porque nós sabemos que o Senhor não entrega o que o Senhor tem diretamente ao povo. O Senhor entrega aos discípulos que o Senhor chamou, que o Senhor preparou, para que os discípulos possam abençoar as pessoas. Oh Deus, a bênção é transmitida primeiramente aos discípulos, aos profetas do Senhor. E após, os profetas transmitem a bênção ao povo, oh Deus. É no nome de Jesus, como profeta que o Senhor enviou, como aquela que o Senhor chamou, Deus, para proclamar o Evangelho, para ensinar a Tua palavra. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, eu abençoo a família dela, eu abençoo as finanças dela, eu abençoo os sentimentos dela, oh Deus. Acorde tua filha, a vida espiritual dela, que antes estava adormecida, que seja acordada agora no nome de Jesus. A vida espiritual do meu irmão que estava adormecida, que seja acordada agora no nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra, meu irmão. Tome posse da tua vitória para mais um dia, no nome de Jesus. Eu quero pedir para você que aqui no canal tem um joinha e para que essa mensagem ela seja repassada a outras pessoas, o YouTube ele precisa ver que você clicou no joinha, de que essa palavra te ajudou de alguma forma e que ela pode ajudar outras pessoas. Então clique no joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para que todos os dias nós possamos orar pela manhã e à noite, agradando e glorificando ao nosso Deus pelo dia e pela noite. No nome de Jesus. Que Deus abençoe.